Bom dia. Vamos entrando, minha gente. Vamos entrando. Hoje é dia 22 de outubro de 2025, a nossa live de número 15. Episódio 15 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do autor Joe Dispenza. Sejam muito bem-vindos. Vamos entrando. Vamos entrando, minha gente. Vocês estão bem? Dormiram bem? Olha, eu literalmente acordei agora. Eu literalmente acordei agora, meu Deus. Bom dia, 6h42 da manhã. É a nossa live de número 15 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Vamos começar o dia bem, ativando a nossa mente. E a gente faz isso aqui no Café com Gleice. Hoje não tem café. Eu tô aqui com água. Vocês estão bem? Quarta-feira, hoje, dia 22 de outubro. Nossa live de número 15 desse livro aqui. E é o nosso 7º livro. Eu tenho que conferir, se não me engano, é o 7º livro de café. Deixa eu compartilhar aqui com a comunidade. Compartilhe você também com um amigo. Uma amiga. Cadê, gente? O povo da comunidade aqui. Opa. Eu dou sempre um tempinho antes de começar a ler, porque o Instagram ele demora a notificar as pessoas. Principalmente aqui o meu Instagram, não sei o que acontece. Será que eu tô no Instagram? Correto? Deixa eu ver aqui. Cadê aqui o povo da comunidade, minha gente? Oxi. Não tô encontrando, não. Bom dia, meu povo do TikTok. Vocês estão bem? Olha, eu tô com essa cara assim, porque eu acabei de acordar, viu? Eu acabei de acordar, literalmente. Gente, não tô encontrando aqui a comunidade. Oxi, que coisa. Eu, hein? Ah, é porque eu tava procurando pela foto e a foto sumiu, viu? Simbora para mais uma leitura? Simbora. Deixa eu acordar. Bom dia, meu povo. Bom dia, Carlos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Júnior. Vocês estão bem? Bom dia, Daniele. Bom dia. Sejam bem-vindos. Mais um Café com Gleice. Simbora para mais uma leitura. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei aqui. Olha, essa parte que eu vou ler aqui do livro hoje, na verdade, eu li com o pessoal aqui do TikTok, porque eu não consegui entrar na live na segunda-feira, eu não consegui entrar aqui no Instagram. Aí eu fiz só aqui no TikTok, com o pessoal do TikTok. E aí eu vou novamente ler a mesma parte que eu li, porque eu preciso levar a live lá para a plataforma dos membros. Aí eu preciso deixar gravada. E eu faço aqui no Instagram. Simbora? Deixa eu ver aqui, cadê? Hoje nós vamos ler a página 91. Para quem tem um livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, nós estamos na página 91, tá? E a gente vai ler a parte, o subtítulo, na verdade, que fala sobre culpado até provar inocência. Culpado até provar inocência.
Vocês estão bem, minha gente? Conta pra mim. Vocês acordaram bem, dormiram bem? Bom dia. Bom dia, meu povo. Olha, eu vou começar aqui. Vocês estão preparados? Buenos dias, uma quarta abençoada para nós. Bom dia, Fernanda. Uma quarta abençoada para nós, maravilhosa. Olha, página 91, culpado até provar a inocência. Vamos utilizar uma situação real, mas vamos antes colocar o microfone? Ai, a gente fica uns dias sem fazer a live e aí desacostuma, né? Até para acordar é um pouquinho mais desafiador, pelo menos para mim. Eu sou assim, não tenho muita facilidade de acordar ainda, pra verdade pra vocês. Aí eu acabei de acordar. Acho que eu tô até com cara de quem realmente estava dormindo, né? Simbora? Preparados? Já pegou sua água? Já pegou seu café? Já pegou seu chá? Bom dia, Marcos. Bom dia, Sam. Obrigada, querido. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, cadê a parte que nós vamos ler aqui hoje? Culpado até provar a inocência. Vocês estão me ouvindo bem? Me fala. Aqui no TikTok eu tô sem microfone. Tô com o microfone só aqui no Instagram. O pessoal do TikTok vai ouvir alguns barulhos, tá? E aí não se preocupe com isso. Preocupe só com o conteúdo que a gente vai ver aqui do livro. Olha, culpado até provar a inocência. Vamos utilizar uma situação real para ilustrar o que acontece quando decidimos romper algum estado emocional memorizado, e mudar nossa mente. Penso que todos nós podemos nos identificar com o estado de ser comum. E esse estado de ser comum, qual é esse estado de ser comum que ele traz aqui? A culpa. Ele traz esse estado emocional da culpa porque em algum momento da nossa vida a gente vai ter esse sentimento de culpa por alguma coisa. A gente vai nos culpar em determinado momento da nossa vida por algo que a gente fez, por algo que a gente deixou de fazer, alguma situação que aconteceu na nossa vida que a gente poderia não ter passado por isso, e aí você se culpa por isso, e aí você fica se martirizando, coisas que aconteceram lá no passado, e aí você fica se martirizando e toda hora lembrando a você mesma que isso foi culpa sua. Então foi minha culpa, não deveria ter feito isso. Foi minha culpa. Então, assim, a culpa, todo mundo, em algum grau, menos ou mais, as pessoas, elas sentem culpa por algo que fez ou deixou de fazer. Aí, por isso que ele traz esse exemplo, porque é um exemplo porque todos nós, em algum momento, a gente pode se identificar com isso, né? Assim, vou usá-la para ilustrar em termos práticos como esse ciclo de pensamento e sentimento funciona contra nós. Então, quando a gente tem esse sentimento, quando a gente tem esse estado de ser, né, que a culpa, na verdade, é um estado de ser, em algum momento a gente vai usar isso contra nós. Em algum momento. Mas, Gleice, como assim usar contra nós? É o que o Joe Dispenza está dizendo aqui pra gente. A gente vai ver agora. Em seguida, identificaremos alguns dos esforços que o sistema cérebro-corpo fará para permanecer no controle e preservar esse estado de ser negativo. Então, é um estado de ser. Todos nós temos, mas é um estado de ser negativo. E como o Joe Dispenza fala, nós nos viciamos
até no estado de ser negativo. Deixa eu marcar aqui. Olha, eu tô ainda pegando ainda, tá? Eu acabei de acordar, minha gente, então dá um desconto. Daqui a pouco eu vou voltando ao normal, vou acordando, tá? Aqui por enquanto ainda tô no estado teta aqui ainda. Ai, ai. Cadê Jesus? Estado de ser negativo. Nós estamos falando aqui da culpa. Imagine que você frequentemente sinta-se culpado por uma coisa ou outra. Presta atenção, tá? Presta atenção. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui, que eu gosto sempre de deixar uma musiquinha aqui rolando. Acho que eu parei aqui. Imagine que você frequentemente sinta-se culpado por uma coisa ou outra. Se alguma coisa dá errado em um relacionamento, uma simples falha na comunicação, uma pessoa despejando errônea e injustificadamente a raiva dela sobre você, ou que seja, você acaba assumindo a culpa e se sentindo mal. Veja-se como uma daquelas pessoas que repetidamente dizem ou pensam, foi minha culpa. Depois de 20 anos fazendo isso consigo mesmo, você se sente culpado e automaticamente tem pensamentos de culpa. Você criou um ambiente de culpa para si mesmo. Outros fatores contribuíram para isso, mas de momento vamos ficar com essa noção de como seu pensamento e seu sentimento criaram seu estado de ser e seu ambiente. Cada vez que você tem um pensamento de culpa, sinaliza a seu corpo para que produza as substâncias químicas específicas que constituem o sentimento de culpa. Você fez isso com tanta frequência que suas células estão nadando em um mar de substâncias químicas de culpa. Olha isso. Os pontos receptores de suas células adaptam-se para poder assimilar e processar melhor essa expressão química particular de culpa. A enorme quantidade de culpa que banha as células começa a parecer normal para elas e, no fim, o que o corpo percebe como normal começa a ser interpretado como prazeroso. Você fica tão acostumado com o barulho que não mais o ouve conscientemente, a menos que um jato... Cadê? Acho que me perdi aqui. É como viver anos a fio. É como viver anos a fio próximo de um aeroporto. Você fica tão acostumado com barulho que não mais o ouve conscientemente, a menos que um jato voe mais baixo que o habitual e o rugido do motor seja tão mais forte que chame sua atenção. Acontece o mesmo com suas células. Como resultado, elas ficam literalmente insensíveis ao sentimento químico de culpa. Exigirão uma emoção mais forte, mais poderosa, um limiar mais alto de estímulo para se ativar da próxima vez. E quando esse pico mais forte de substâncias químicas de culpa consegue a atenção do corpo, suas células se animam com o estímulo de forma muito parecida com que uma xícara de café causa em quem bebe café. E quando cada célula se divide no final de sua vida e forma uma célula filha, os pontos receptores externos da nova filha exigirão um limiar mais alto de culpa para serem ativados. Agora, o corpo exige um fluxo emocional mais forte de sentimentos ruins para se sentir vivo. Você fica viciado em culpa por suas próprias ações. Olha isso. Você fica viciado em culpa por suas próprias ações. Então, você passou tanto tempo se culpando por algo que aquilo ali já se tornou parte de você. É por isso que a maioria das pessoas, elas não conseguem se curar de determinadas situações. Porque esse sentimento de culpa, ele fica impregnado em você.
Algo que aconteceu na sua vida que você se sente culpado por isso. E aí você precisa ressignificar isso. Então você fica viciado em culpa por suas próprias ações. Quando qualquer coisa dá errado ou entorta em sua vida, você automaticamente presume que seja o culpado. Mas isso agora lhe parece normal. Você nem tem de pensar em se sentir culpado. Você é. Você é. Entende? Não apenas sua mente não está consciente de como você expressa seu estado de culpa por meio das coisas que diz e faz. Como seu corpo quer sentir esse nível costumeiro de culpa? Porque você o treinou para fazer isso. Inconscientemente você tornou-se culpado na maior parte do tempo. Seu corpo tornou-se uma mente de culpa. Apenas quando, digamos, uma amiga comenta que você não precisava pedir desculpas ao caixa da loja por ele ter lhe dado o troco errado, você percebe o quanto esse aspecto de sua personalidade está disseminado. Digamos que isso deflagra um daqueles momentos de iluminação, uma epifania, e você pensa, ela está certa. Por que eu me desculpo o tempo todo? Por que assumo a responsabilidade pela falha de outras pessoas? Após refletir sobre o histórico de se declarar culpado, constantemente você diz para si mesmo, hoje vou parar de me culpar. Hoje vou parar de me culpar, hoje vou parar de pedir desculpas pelo mau comportamento dos outros. Eu vou mudar. Então, tem pessoas sim dessa forma. Talvez não seja você, mas tem pessoas dessa forma. Tem pessoas que pedem desculpas o tempo todo. Ela pede desculpa o tempo todo, já é um padrão comportamental. Mesmo que a culpa não seja dela, mesmo que algo que aconteceu, a culpa não foi dela, ela pede desculpa o tempo todo. Por causa dessa decisão, você não vai mais pensar os mesmos pensamentos que produzem, os mesmos sentimentos e vice-versa. E caso vacile, você fez um trato consigo mesmo de parar e lembrar da sua intenção. Passam-se 2 horas e você se sente realmente bem consigo mesmo. Você pensa, uau, isso está mesmo dando certo. Infelizmente, as células de seu corpo não estão se sentindo tão bem. Ao longo dos anos, você treinou-as para exigirem mais moléculas de emoção, ou seja, a culpa, nesse caso. A fim de satisfazer suas necessidades químicas, você treinou seu corpo para viver como uma continuidade química memorizada, mas agora está interrompendo isso, negando as necessidades químicas e indo contra os programas subconscientes dele. O corpo fica viciado em culpa ou em qualquer emoção da mesma forma que ficaria viciado em drogas. Então, minha gente, é inconsciente. Não é que você quer se sentir culpado por determinadas coisas que aconteceram na sua vida. Inconscientemente, o seu corpo, as suas células, já acostumou com esse padrão negativo. De o tempo todo lembrar de algo que aconteceu na sua vida e você se sentir culpado por isso. Quantas vezes você não lembrou de algo que aconteceu na sua vida e que você se sentiu culpado? E você se sentiu culpada por isso. E você pensa, e se eu tivesse escolhido outra coisa? Se eu tivesse feito de outra forma? Esse é um sentimento de culpa. O corpo ele fica viciado em culpa ou em qualquer emoção, da mesma forma que fica viciado em drogas. A princípio, você só precisa de um pouco de emoção, que no caso é a droga, para sentir. Depois o corpo fica insensível e as células exigem mais e mais apenas para sentir a mesma coisa de novo. Tentar mudar seu padrão emocional é como passar pela retirada de uma droga. Então todos nós, seres humanos, somos viciados em algo, até mesmo nas coisas ruins, até mesmo nos sentimentos ruins. E quando a gente tenta romper esse padrão emocional, porque é um padrão emocional, é algo que exige muito da gente. É como se realmente a gente fosse viciado em um tipo de droga. E quando a pessoa ela é viciada em alguma droga, é muito difícil romper isso. A mesma coisa acontece com os nossos pensamentos.
quando a gente quer mudar um pensamento, é muito desafiador a gente, na verdade, primeiro de tudo, é reconhecer que a gente tem aquele pensamento, que aquele pensamento ele sempre vem todos os dias. É reconhecer primeiro. Aí depois que a gente reconhece, a gente tenta mudar esse padrão emocional. Que não é fácil, mas é possível. Quando suas células não mais obtêm os sinais usuais do cérebro para sentir culpa, começam a expressar preocupação. Antes, corpo e mente trabalhavam juntos para produzir o estado de ser chamado culpa. Agora você não está mais pensando e sentindo e pensando do mesmo modo. Sua intenção é produzir pensamentos mais positivos, mas o corpo ainda está muito no embalo de produzir sentimentos de culpa baseados em pensamentos de culpa. Olha isso. Sua intenção é produzir pensamentos mais positivos, mas o corpo ainda está muito no embalo de produzir sentimentos de culpa baseados em pensamentos de culpa. Pense nisso como uma espécie de linha de montagem altamente especializada. Seu cérebro programou o corpo para esperar uma peça que se encaixa no todo. Deixa eu ver aqui uma coisa, minha gente. Eu acho que eu já li essa parte com vocês, né? Olha só. Essa parte eu já li. Pense nisso como uma espécie de linha de montagem altamente especializada. Seu cérebro programou o corpo para esperar uma peça que se encaixa no todo. De repente, você enviou outra peça que não se encaixa no espaço onde cabia a antiga peça de culpa. Um alarme dispara e toda a operação é paralisada. Suas células estão sempre espionando o que está acontecendo no cérebro e na mente. Seu corpo é o melhor intérprete da mente de todos os tempos. Portanto, todas as células param o que estão fazendo, erguem o olhar para o cérebro e pensam: o que você está fazendo aí em cima? Você insistiu em ser culpado e nós seguimos suas ordens fielmente durante anos. Isso aqui é o que a célula está dizendo para... Olha, todas as células param o que estão fazendo, erguem o olhar para o cérebro e pensam. Isso aqui são as células dizendo para o corpo. E elas dizem assim: o que você está fazendo aí em cima? Você insistiu em ser culpado e nós seguimos suas ordens fielmente durante anos. Subconscientemente, memorizamos um programa de culpa a partir de seus pensamentos e sentimentos repetitivos. Alteramos nossos pontos receptores para refletir sua mente. Modificamos nossa química a fim de que você pudesse se sentir culpado automaticamente. É assim que acontece. Olha isso. Mantivemos nossa organização química interna, independentemente de quaisquer circunstâncias externas em sua vida. Estamos tão acostumados à mesma organização química que seu novo estado de ser parece desconfortável, não familiar. Queremos o familiar, o previsível, o que parece natural. De repente você vai mudar? Não aceitaremos isso. Isso aqui são as células do seu corpo. São as células dizendo para o seu cérebro. A partir do momento que você toma a decisão de que você quer se tornar outra pessoa, de que você quer mudar os seus pensamentos, de que você quer mudar os seus sentimentos, as células, elas vão dizer para você: epa, peraí, durante anos e anos e anos, você se sentiu culpado por algo que aconteceu? E nós já estamos acostumados com isso? E agora, de uma hora para outra, você quer mudar? A gente não vai aceitar. Nós não vamos aceitar que você mude o seu padrão emocional. Nós não vamos aceitar isso. É assim que o nosso corpo funciona. É isso que as células dizem para o nosso corpo, sabe? É por isso que é tão desafiador mudar os pensamentos e mudar os sentimentos. Só que o que acontece, minha gente?
Aí as células se aglomeram e dizem, vamos enviar uma mensagem de protesto para o cérebro, mas temos de ser sorrateiras, pois queremos que pense que, na verdade, ele é o responsável por esses pensamentos. Exatamente, Agnello, elas custam a se adaptar. Não queremos que ele saiba que partiu de nós. As células então enviam uma mensagem marcada com urgente, diretamente medula acima até a superfície do cérebro pensante. Chamam essa de pista rápida, pois a mensagem vai diretamente para o sistema nervoso central em questão de segundos. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, a química do corpo, a química da culpa, está em um nível baixo, pois você não está pensando e sentindo do mesmo modo. Mas essa queda não passa despercebida. Um termostato no cérebro, denominado hipotálamo, também emite um alarme que diz: os índices químicos estão caindo. Precisamos fabricar mais. Olha como o nosso corpo é inteligentíssimo. Olha isso. O hipotálamo, então, sinaliza o cérebro pensante para que reverta ao antigo esquema habitual. Essa é a pista lenta, pois demora mais tempo para as substâncias químicas circularem pela corrente sanguínea. O corpo quer que você retorne ao eu químico memorizado. Por isso, influencia-o para pensar de forma familiar, de forma rotineira. Assim, o corpo ativa as redes correspondentes de neurônios que dispararam e estiveram conectados por anos, que são iguais à mente daquele sentimento. Essas respostas celulares de pista rápida e pista lenta ocorrem simultaneamente. E em seguida você começa a ouvir a seguinte tagarelice de pensamentos em sua cabeça. Você está cansado demais hoje. Você pode começar amanhã. Amanhã é melhor. Sério, você pode fazer isso mais tarde. E a mais favorita, isso não parece estar certo. E aí toda vez que você quer dar um passo na sua vida, que você quer mudar o seu padrão comportamental, que você quer mudar o seu padrão emocional, as suas células vêm com aquele traz o termo tagarelice, e a gente acha que na verdade é a nossa mente, que na verdade são os nossos pensamentos, na verdade não é. Não são os nossos pensamentos. E aí ela vem e fala, amanhã é melhor. Sério? Você pode fazer isso mais tarde. E aí quando a gente fica adiando as coisas que a gente quer fazer na nossa vida. Quando a gente pensa em fazer algo, aí vem uma vozinha, né? Será que isso está certo? Será que eu deveria fazer isso? O que as pessoas vão pensar de mim? E se eu fazer isso? O que a minha família vai pensar? O que os meus amigos vão pensar? O que a sociedade vai pensar? O que a cidade que eu moro vai pensar? Demora a se adaptar, mas depois acostuma. Exato. Então, se isso não funciona, ocorre um segundo ataque sorrateiro. O corpo-mente quer ficar no controle outra vez, por isso começa a implicar um pouco com você. É compreensível que você se sinta um pouco mal neste momento. A culpa é do seu pai. Você não se sente mal por causa do que fez no passado. Você não se sente mal por conta do que fez no passado? De fato, vamos dar uma olhada no seu passado para você poder lembrar por que você é desse jeito. Olhe para você. Você é um desastre. Você é um perdedor. Você é patético. Você é fraco. Sua vida é um fracasso. Você nunca vai mudar. Você é muito parecido com a sua mãe, porque você simplesmente não desiste. Olha os pensamentos. Isso aqui, tudo que a gente pensa. Em algum momento a gente pensa isso. Enquanto você continua nessa terribilização, o corpo tenta seduzir a mente para voltar ao estado inconscientemente memorizado. Em nível racional, isso é absurdo, mas, obviamente, em algum nível é bom se sentir mal. Em algum nível é bom sentir-se mal.
No momento em que ouvimos essas subvocalizações, acreditamos nesses pensamentos e respondemos sentindo os mesmos sentimentos familiares. Instala-se uma amnésia mental e esquecemos nosso objetivo original. O engraçado é que realmente começamos a acreditar no que o corpo está falando ao cérebro para nos dizer. Imergimos novamente naquele programa automático e retornamos a ser nosso antigo eu. É por isso que é tão desafiador a gente querer colocar novos padrões emocionais, pensar novos pensamentos, tirar os pensamentos negativos. Porque você já foi condicionado, na verdade. Você já está acostumado com isso e você se sente... É uma coisa que é um sentimento mal, mas que você se sente bem, que é familiar. E o cérebro, ele gosta de ficar na zona de conforto. A maioria de nós consegue identificar esse cenário. Não é diferente de nenhum hábito que tentamos romper. Quer sejamos viciados em cigarro, chocolate, álcool, jogo, fazer compras ou roer as unhas. No instante que cessamos a ação habitual e rompemos o caos entre o corpo e a mente, os pensamentos que adotamos estão intimamente identificados com os sentimentos de como seria experimentar a indulgência. Quando cedemos aos desejos, continuamos a produzir os mesmos resultados em nossa vida, pois mente e corpo estão em oposição. Nossos pensamentos e sentimentos trabalham um contra o outro, e se o corpo tornou-se a mente, sempre seremos presas de como nos sentimos. Olha isso! Nossos pensamentos e sentimentos trabalham um contra o outro. E se o corpo tornou-se a mente, ou seja, o que é o corpo tornar-se a mente? É quando as suas células, que foi o que a gente acabou de ler aqui, quando o seu corpo, quando as suas células, elas já estão condicionadas com aquele sentimento ali, de culpa. Hoje a gente está falando do sentimento de culpa, mas pode ser outro tipo de sentimento também, ruim. Então, o seu corpo, ele torna a sua mente, porque esses pensamentos negativos que vêm o tempo todo, que você fica pensando, na verdade não é você. Não é você. E aí nós sempre seremos presas de como nos sentimos. Enquanto usarmos sentimentos familiares como barômetro, como retorno de nossos esforços para mudar, sempre nos dissuadiremos de novas possibilidades. Jamais seremos capazes de pensar maior do que o nosso ambiente interno. Jamais seremos capazes de visualizar um mundo de possíveis resultados diferentes dos resultados negativos de nosso passado. Então, as coisas que a gente fez no passado, aquilo que a gente sente culpa, algo que a gente fez e que a gente fica remoendo, sabe? A gente fica remoendo isso. E aí isso já faz parte da gente, já faz parte de nós. E quando a gente quer romper esses pensamentos, esses resultados do nosso passado, a gente não consegue visualizar um mundo de novas possibilidades. É só a partir do momento que a gente consegue visualizar uma vida de novas possibilidades é que a gente consegue retirar esses pensamentos. Então, nossos pensamentos e sentimentos têm todo esse poder sobre nós. Nossos pensamentos e sentimentos têm todo esse poder sobre nós, que é como ele falou, é como se você fosse viciado em droga, viciado em algo, sabe? Que é difícil de romper isso, como vocês viram. Aí, minha gente, eu vou ler para vocês aqui, já tá dando nosso horário, já deu nosso horário, na verdade. Vou ler aqui o chamado de Jesus, para a gente elevar o nosso dia, a gente começar o dia com uma palavra abençoada. Para o que você está fazendo agora e respira aí profundamente, faça uma respiração consciente, que a gente esquece de fazer essa respiração. Para o que você está fazendo, puxa o ar e solta. Mais uma vez, puxa o ar e solta. Coloca uma intenção para o seu dia.
Coloque uma intenção para o seu dia. E agora que eu fui perceber, já no final, que nós já lemos essa passagem que a gente leu hoje. Por isso que é ruim acordar atrasada. Hoje eu acordei atrasada e aí fiz as coisas aqui rapidão, entrei ao vivo e aí li a parte que na verdade eu já tinha lido essa parte. Aí depois que eu fui perceber que a gente já tinha lido. Hoje foi tenso esse negócio aqui. O corpo ele acostuma, né? E como eu não fiz live ontem, não acordei no horário que eu sempre acordo, e aí o corpo ele acostuma. Aí hoje o despertador tocou e eu continuei dormindo. Ai, meu Deus, acontece, minha gente. Mas amanhã eu volto onde a gente parou. Por isso que eu continuei. Por isso que eu continuei, Agnello. Ó, está ligado. Por isso que eu continuei. Eu ia parar, chegou o momento que eu ia parar. Eu falei, epa, peraí, nós já lemos essa parte. E aí eu falei, não, vale a pena continuar a leitura, porque cada página desse livro vale a pena a releitura, entende? Cada página dele vale a pena. Esse livro, todo mundo deveria ler esse livro, gente. Esse livro é muito bom. Ele desperta a gente para algo que a maioria das pessoas não consegue enxergar, sabe? É muito interessante esse livro. Cadê? O que vocês estão colocando? Esse livro é bom, vale a pena reler. Assim mesmo, tem dias que estamos cansados. É verdade. Pois é, Fernanda. Essa notícia também me pegou ontem, fiquei bastante triste também com essa notícia ontem. A Ângela fez parte da minha infância, eu via ela todos os dias na academia, todos os dias eu encontrava com ela na academia, falava com ela, me pegou assim de um jeito também, essa notícia, me deixou muito triste também. A morte, na verdade, em si, de qualquer forma, né, assim, a gente nunca tá preparada, na verdade, né, para isso. A gente nunca está preparado para isso. Mas a gente tem que tentar passar da melhor forma, né? Tem que tentar passar por isso da melhor forma. Que é muito desafiador, não é fácil mesmo. Olha, vou ler aqui a mensagem para vocês, o chamado de Jesus, tá? Não importam quais sejam as circunstâncias, você sempre pode encontrar alegria na minha presença. Às vezes, a alegria é distribuída generosamente, reluzindo radiante na estrada da sua vida. Nesses dias, contentar-se é tão simples quanto respirar ou dar o próximo passo. Outras vezes, os dias são nublados e sombrios. Você sente o peso da sua jornada, que parece infinita. Rochas acinzentadas atraem seu olhar e causam dores em seus pés. Mas ainda assim é possível se alegrar. Busque isso como quem busca um tesouro escondido. Antes de tudo, lembre-se de que criei este dia e que nada acontece por acaso. Eu estou presente ao seu lado. Quer você sinta minha presença, quer não. Depois comece a conversar comigo sobre o que estiver passando em sua mente. Alegre-se com o fato de ser completamente compreendido. Ao se comunicar comigo, seu humor aos poucos melhorará. A consciência da minha companhia pode derramar alegria sobre o mais triste dos dias. E essa mensagem foi para você, Fernanda. Alegre-se com o fato de ser completamente compreendido. Ao se comunicar comigo, seu humor aos poucos melhorará. A consciência da minha companhia pode derramar alegria sobre o mais triste dos seus dias. E hoje realmente aqui na cidade está sendo um dia muito triste, né? Por conta a gente perdeu uma pessoa, né? Quando a gente perde assim, realmente fica um dia meio sombrio, fica um dia meio triste.
Mas a gente tem que se alegrar, porque tudo tem um porquê, né? Tudo tem um propósito na vida. Mas é isso. Coloque uma intenção para o seu dia, que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. E aí amanhã eu volto para a gente realmente dar sequência onde nós paramos. Tá bom, minha gente? 6h40 da manhã estarei aqui. Beijo. Fiquem todos com Deus. Obrigada pela companhia de hoje.